Como teriam sido feitos os primeiros vinhos do mundo? Provavelmente eram vinhos brancos, armazenados em ânforas, talvez com notas oxidativas e, curiosamente, aromas e sabores de resina. Mas por que isso acontecia? E como algo que por alguns foi visto como negativo conquistou tantos apreciadores ao longo da história até os dias de hoje? Estamos falando dos vinhos Retsina, uma bebida que encanta paladares há séculos. Esse episódio é um oferecimento World Wine, há 25 anos desbravando os melhores terroirs. Nos tempos antigos, os principais recipientes para fermentação e armazenamento de vinho eram as ânforas de barro, também conhecidas como dolhas pelos romanos. Esses recipientes, embora eficazes, permitiam uma grande interação do oxigênio com o vinho, e os primeiros vitivinicultores logo perceberam que o contato com o ar fazia com que a bebida estragasse rapidamente. Para solucionar esse problema, a resina de pinheiro, terebinto ou lentisco passou a ser utilizada para selar as ânforas e criar uma vedação mais eficiente. Contudo, o uso da resina para vedar as ânforas veio com algumas consequências. Apesar de estarem protegendo o vinho de maneira mais eficiente, os produtores perceberam que, com o uso da resina, o vinho adquiria aromas e sabores pronunciados de seiva e terebintina, conferindo à bebida uma pungente adstringência e tons amargos. Foi assim, por acaso, que nasceu o vinho chamado Retsina, uma variação do latim resine, que se tornou uma tradição na Grécia. O escritor romano Lucius Junius Moderatus Columella foi um dos primeiros a mencionar os vinhos resinados em sua obra De Re Rustica. Ele detalhou quais tipos de resina poderiam ser usadas para selar os vinhos e até mesmo misturadas a eles, embora recomendasse que os melhores vinhos não deveriam ter adição de resina. Outro escritor romano, Plínio o Velho, em seu clássico Historia Naturalis, também se referiu aos vinhos resinados, recomendando a adição de resina ao mosto fermentado e observando que a resina de regiões montanhosas era superior à das planícies. Mais um historiador da época, Plutarco, aponta que esse tipo de bebida vinha especialmente da ilha de Eubéia, na Grécia, e do Vale do Rio Pó, na Itália. Diversos historiadores citam o Retsina como sendo um vinho medicinal, mas ainda assim, ele acabou caindo no gosto do povo da época, resistente. Não tardou, porém, para que as primeiras barricas fossem inventadas e as ânforas substituídas ainda durante o Império Romano. Apesar disso, a parte oriental do Império, especialmente a região bizantina, manteve a tradição e desenvolveu o gosto pelos Retsina. Mesmo com a disseminação de outras técnicas de vinificação mais avançadas durante a Idade Média, o Retsina continuou a ser produzido e apreciado na região. Contudo, a parte ocidental passou a evitar esses vinhos e essa técnica. O historiador Liutprando de Cremona chega a descrever que, em visita à corte do Império Bizantino, foi servido com um vinho intragável misturado com resina, piche e gesso. Na época das Cruzadas, um nobre italiano chamado Pietro Casola, em sua jornada de peregrinação a Jerusalém, afirma ter provado diversos vinhos bons pelo caminho, com exceção do forte e resinado vinho com odor desagradável. Há até quem diga que o Retsina foi criado pelos gregos não apenas para tornar o vinho mais durável, mas especialmente para desagradar o paladar dos romanos, que durante a invasão e conquista da Grécia teriam pilhado seus vinhos. Um sobrevivente dos primórdios da vitivinicultura, hoje o Retsina é uma denominação de origem controlada na Grécia, sendo produzido em diversas regiões, com destaque para a Ática. A uva mais tradicionalmente utilizada na produção do Retsina é a Savatiano, frequentemente combinada com Assírtico e Roditis, entre outras variedades gregas. Embora as técnicas de vinificação tenham evoluído, o Retsina mantém suas características únicas, preservando uma tradição que remonta aos primórdios da vitivinicultura. Esses vinhos podem ser brancos ou rosé,
E visto que a ideia não é mais proteger o vinho da oxidação precoce, levam quantidades infinitamente menores de resina de pinheiro no mosto durante a fermentação, em relação a seu preparo na antiguidade. Hoje, os reticina apresentam aromas não tão pungentes, sendo muito mais palatáveis e até mesmo considerados pelos gregos como os melhores para acompanhar alguns pratos típicos da culinária do país. A história do reticina é mais uma que nos mostra que o vinho não é apenas uma simples bebida. É uma cultura e uma tradição. Cada taça que degustamos tem uma história, e uma de reticina carrega séculos consigo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e deixar seu gostei e comentário. Para mais conteúdos como este, confira nossas playlists e as descrições dos vídeos com as matérias originais da revista Deca. Um forte abraço e saúde! Esse episódio foi um oferecimento Worldwine, www.worldwine.com.br. Há 25 anos desbravando os melhores terroirs.